Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, com mais uma lição maravilhosa, falando sobre os dons espirituais, dons ministeriais. Você que já acompanha o nosso programa sabe muito bem que nós estamos tratando desse tema durante todo esse trimestre, porque a nossa revista, a revista da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, ela tem esse tema durante todo esse trimestre. E hoje, o tema que nós vamos tratar na lição de número 9 vai falar sobre o ministério de pastor. Essa função tão importante para a igreja, essa função que o próprio Senhor Jesus se autodenomina como pastor das ovelhas, é uma função importantíssima, essencial, e sobre ela nós vamos hoje falar como um dom dado à igreja. E eu quero convidar você a permanecer conosco aqui no canal 7.1, na TV Kairos e também pelo YouTube. Você pode acompanhar e pode ser edificado através do ensino da palavra de Deus. Amém? Antes disso, convido você a fazermos uma oração, pedindo a Deus a direção ao sumo pastor, que é Jesus, que vela pelas nossas almas, para nos ajudar, para nos instruir nesse programa. Amém? Oremos juntos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos em sua presença, conduzindo este programa com teus filhos, agradecidos, honrados por essa oportunidade e pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos capacite, que nos dê a sua graça, que nos dê da sua porção. Pois está escrito na sua palavra, o homem não pode receber nada, se do céu não lhe for dado. Tu és a nossa inspiração, tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Nos guia, nos orienta e abençoa todos os nossos telespectadores, nossos irmãos, colegas pastores, professores de escola bíblica, a todos os irmãos coordenadores. Nós pedimos a tua bênção para os nossos amigos que nos assistem nesse momento, que todos sejam abençoados através desse programa, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a lição 9, ela fala sobre o ministério pastoral, o ministério de pastor, e nós queremos, nesse momento, fazer a leitura do texto áureo da nossa revista, da nossa lição, que está em João capítulo 10, versículo 10. Acompanhe conosco aí também na tela o texto áureo e a verdade prática. O texto diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11. A verdade prática nos ensina: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. E a leitura bíblica em classe, ela está em 3 livros, por assim dizer. Está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 11 e 14. Na carta a Tito, capítulo 1, versículo 7, 8, 10 e 11. E também na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 2 ao 4. Você pode abrir a sua Bíblia e pode acompanhar conosco também na tela da sua televisão, do seu computador, do seu smartphone, tá bom? Diz assim um texto sagrado: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca,
homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Glória a Deus. Até aqui temos lido a santa e gloriosa palavra de Deus, a inerrante, a infalível palavra do Senhor, e ela nos trata desse ministério tão importante. O apóstolo Paulo diz que a uns deu o Senhor, a igreja, como pastores, deu evangelista, deu os apóstolos, os profetas, mas deu também os pastores. E sem dúvida alguma essa função do pastor, esse ministério de pastor, eu gosto muito desse termo, esse ministério, que é aquele que ministra, aquele que tem uma função honrada. Nós podemos dizer que um pastor ele é um ministro, e é uma palavra nobre que representa a figura do pastor, e portanto deve ser valorizada essa função, essa atividade. A Bíblia diz que o Senhor deu à igreja, e portanto nós precisamos compreender bem a figura do pastor, a sua atividade, seu compromisso, os requisitos para o exercício dessa função, como deve ser a vida de um pastor e, sobretudo, o que a Bíblia nos fala sobre ele. Bom, para comentar essa lição tão importante, nós vamos contar aqui com os nossos queridos irmãos, o pastor Elias Gomes, comentando aqui conosco, também o evangelista Wala, que vai nos trazer também os comentários. E hoje nós teremos uma surpresa no nosso programa. Ao final do programa, nós teremos uma grande surpresa. Você não pode sair desse programa, nem mudar de canal, porque ao final, no terceiro bloco, tem algo muito especial para todos nós. Bom, aqui na introdução da nossa revista, antes de passar aqui ao pastor Elias, o nosso comentarista, ele fala que ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. E ele fala das demandas que existem, que são inúmeras, tanto demandas internas quanto externas, e esse cuidado que ele tem que ter com as pessoas, com o rebanho, esse apreço pelo rebanho, o compromisso de visitar os enfermos, resolver questões envolvendo a administração eclesiástica. Tudo isso torna o dia a dia de um pastor extremamente desafiante, sobretudo porque ele tem uma função nobre de cuidar do rebanho que não é dele, o rebanho do Senhor, que o próprio Senhor diz, as minhas ovelhas. Então a figura do pastor é muito importante porque o Senhor dá ao pastor à igreja, às ovelhas, e não as ovelhas ao pastor. E aí ele tem uma incumbência, ele é um dispenseiro, ele é um administrador daquilo que é do Senhor, como uma espécie de administrador público, né? E ele tem, portanto, esse dever de cuidar, mas também ele recebe as honras desse cuidado pelo Senhor, ele recebe o cuidado do próprio pastor, dos pastores. E eu quero aqui, com isso, já passar aqui aos nossos comentaristas, conversar um pouco aqui com o pastor Elias. Pastor Elias, de fato, a gente chega aqui, digamos assim, num ápice, né, da carreira ministerial, dos dons ministeriais dado à igreja, e hoje falando sobre a pessoa, ou a figura do pastor, né, esse dom maravilhoso. Eu quero que o senhor nos fale um pouquinho sobre o dom, e também destacando aí a figura de Cristo como esse modelo, esse exemplo de pastor para nós. Fique à vontade. Muito bem, pastor Marcos, a paz do Senhor a todos. Obrigado, pastor Marco, por estar aqui mais uma vez, evangelista Wallach. E é uma satisfação nós estarmos aqui para aprendermos um pouco mais sobre esse ministério glorioso, que é a consolidação de um chamado e uma vocação que há em alguns, que Deus assim quis que fossem, e o chamado que vem propriamente dele, para que, de fato, haja o exercício eficaz desse dom ministerial de pastor. Nós vemos aqui, e temos usado muito a palavra paradigma com relação a esses dons ministeriais,
mais propriamente os descritos em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando a gente se refere ao Senhor Jesus, porque nós temos visto aqui à luz da Bíblia que ele exercia com muita clareza e com muita qualidade, de uma maneira plena, todos esses ministérios. E Jesus também é o pastor paradigma. Jesus é o pastor referência. E nós jamais devemos deixar de olhar para Jesus com uma referência maior. Desse ponto de vista, nós temos algumas expressões que eu já vou citar aqui, inclusive os textos bíblicos, pelo menos as referências. Por isso que o apóstolo Paulo, ele na condição também de pastor e fundador de igrejas, enfim, ele disse que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O imitador, ele está sempre olhando para a referência, ele está sempre olhando para o modelo, está sempre olhando para aquele que é o padrão pelo qual eles devem trilhar. E Jesus, há algumas expressões na Bíblia que Jesus, ele apresenta-se como o pastor paradigma. Nós vemos a expressão, pastor Marco, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, como o único pastor com as qualidades assim bem expressivas e brilhantes que só ele tem. Ele é o único pastor. Nós vimos isso então em Eclesiastes 12, 11. Nós vemos a outra expressão, Jesus, ele é o bom pastor, está lá em João capítulo 10, versículo 11. Nós vemos também lá em Hebreus capítulo 13, versículo 20, que ele é o grande pastor. Nós vemos também lá em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 4, que ele é o sumo pastor, o pastor dos pastores. Então nós vemos aqui, através dessas expressões, que o Senhor, ele apresenta todas as qualificações necessárias do ponto de vista moral, espiritual e também social para ser o que a Bíblia descreve como sendo o único pastor, o bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. Então, ele é o pastor paradigma. Nós jamais devemos esquecer que existem pastores, mas há um pastor que é o supremo pastor, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha. Muito importante a gente ter esse ponto de partida aí, né, pastor Elias, tendo Jesus como nosso paradigma, nosso modelo de pastor, de guia, né? Evangelista Wallach, e nessa mesma perspectiva a gente vê Jesus, ele se entregando, né? Ele é o pastor, ao mesmo tempo ele também é o sacrifício, né? Ele é o cordeiro que se doa, ou seja, aquele pastor que se entrega também. O senhor pode também nos falar um pouquinho nesse aspecto? A paz do Senhor a todos que nos assistem pela TV Cairóis, né, no programa Escola Bíblica. É bem verdade que nós tratamos aqui. E é importante nós termos essa concepção. Nós estamos tratando da profissão mais antiga estabelecida na Terra, que é a profissão de pastor. Em Gênesis 4, verso 2, vai dizer que Eva deu à luz a Abel, que era pastor de ovelhas. Nesse contexto, nós estamos tratando de um contexto metafórico, de uma comparação, né, que nós adotamos para o nível religioso, para a nossa doutrina cristã, e que nós tratamos o pastor de ovelhas numa comparação como o cuidador de pessoas, em que essas ovelhas são as pessoas que são cuidadas por essas pessoas especiais, separadas por Deus, para esse ministério. Mas em se tratando de Jesus, como o pastor Elias bem explicou aqui, que é o pastor paradigma, né, o modelo a ser copiado, nós vimos que ele subiu ao madeiro por todos nós. O pastor Elias bem já falou aqui em Hebreus 13, 20, mas nós faremos novamente a leitura para efeitos de contextualização. Diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. É interessante, pastores, que nesse sentido, o termo pastor no grego que ele está escrito é poimen. E aqui nós vemos a expressão em grego arquipoimen, o grande pastor, ou o sumo pastor. Esse que morre e ressuscita por todos nós. E essa é uma das, como dizem os teólogos, é uma das doxologias mais
perfeitas assim escritas no Novo Testamento, que ele vai tratar do livro de Hebreus como o grande pastor que deu a vida por suas ovelhas, mas teve a vida restaurada por Deus Pai. E agora ele vive permanentemente para protegê-las. E isso é que é gracioso, isso é que é maravilhoso para nós que somos cristãos, que reconhecemos a Cristo como o nosso Senhor e Salvador, aquele que padeceu na cruz do Calvário por mim, pelos pastores que aqui se encontram e por você que nos assiste. Certamente, ainda que você não seja evangélico ou seja apenas amigo do Evangelho, mas você já deve ter ouvido essa frase, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é uma frase que a humanidade inteira conhece. E nessa referência, o salmista, ele estava se referindo ao próprio Senhor Deus, Deus Pai, como o nosso Senhor e Salvador. Esse que permitiu que o seu Filho unigênito padecesse por todos nós para a nossa salvação. Foi na qualidade de grande pastor também que ele estabeleceu, que ele deu a vida pelas ovelhas e por esse ato estabeleceu para sempre a sua reivindicação como pastor de todo o seu povo. Só para complementar o raciocínio, para finalizar, em 1 Pedro 5,4, como o pastor Elias também falou aqui, também trata-se do mesmo sumo pastor, do grande pastor. Então o conhecimento aqui ele se entrelaça. E você vai compreender que nós trataremos aqui desse pastor paradigma, Jesus Cristo, como o Senhor da minha vida, o Senhor da vida dos pastores que aqui se encontram, e Senhor das suas vidas. Amém, glória a Deus. É interessante, pastor evangelista Wallach, que realmente esse termo que o senhor usou agora e trouxe a lume, que é o Senhor, essa frase, o Senhor meu pastor e nada me faltará, ela é célebre. É de fato o salmo mais conhecido, o Salmo 23, que é o Salmo do pastor, assim como o Salmo 91, são os dois salmos mais conhecidos das pessoas. E ele traz essa metáfora do pastor. Então, a gente vai finalizar esse primeiro bloco lendo rapidamente o Salmo 23 para os nossos telespectadores. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você já é ovelha desse pastor? Se você ainda não é, a Bíblia está te convidando a ser. Se tem um pastor, né, evangelista Wallach, tem que ter também as ovelhas, né? E o texto diz: o que esse pastor faz? Ele deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, pastor Elias, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse ou ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ele vai concluindo: preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, ele não tem dúvida, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Então, é importante a gente ter essa compreensão de que se existe pastor, tem que ter ovelha também. E a gente precisa se deixar guiar pelo sumo pastor, que é Jesus, que cuida das nossas almas, mas também por aqueles a quem Deus constituiu, porque Deus cuida de nós através de pessoas. Deus cuida de nós através de pessoas. É muito importante compreender isso. Por isso que existem os ministérios, tá bom? Então, que você continue conosco ligado no programa Escola Bíblica, porque no segundo bloco nós vamos tratar um pouco mais sobre o ministério pastoral, o ministério de pastor, falando sobre as qualidades de um pastor, as qualidades do verdadeiro pastor, tá bom? As características dele você vai saber já já no segundo bloco do programa Escola Bíblica, tá bom? Te aguardamos.